Nasce uma nova nação. Entre 1556 e 1453 a.C., o povo hebreu saiu do Egito após 430 anos. No deserto do Sinai, Deus os declarou uma nova nação na terra e instituiu-lhes um código legal civil e religioso que deveriam observar a partir de então. O novo espaço que deveriam ocupar já estava decidido por Deus séculos antes. Eram cerca de 2 milhões de hebreus e não hebreus andando pelo deserto em direção a Canaã, percurso que levou 40 anos. Mas isso já é outra história. Cerca de 590 anos antes, fez Deus uma aliança com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Reteu, o Ferizeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Gênesis 15, 18 a 21. Nasce um calendário. Tem início uma nova vida e um novo calendário, instituído pessoalmente por Deus para a futura nação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Êxodo 12, 1 e 2. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Êxodo 13, 4. O texto não estabelece nenhuma correlação com o calendário egípcio, de modo que não é possível saber a qual dia do calendário solar vigente no Egito correspondeu o primeiro dia do primeiro mês, Abibe. Também não é possível saber a qual dia da semana correspondeu o dia 1 do 1 do 1, ou o primeiro dia do mês de Abibe do primeiro ano do novo calendário. Em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, consta apenas o nome Abibe, identificado como o primeiro mês. Os nomes e as posições dos demais meses no calendário aparecem no texto bíblico no decorrer da história do povo hebreu. Assim temos o primeiro mês já decidido e definido logo no início, registrado em Êxodo 13, 4, e o mês de Adar, que era o 12º mês, registrado lá no livro de Ester. Os demais estão distribuídos os seus nomes entre os livros do Velho Testamento. O texto de Êxodo não mostra que tipo de calendário seria, mas pelos indícios referentes às festas das luas novas, seria um calendário baseado na lua e adequado às festividades sagradas instituídas por Deus para serem celebradas pela futura nação. O mês tem 4 luas: a lua nova, a crescente, a cheia e a minguante. As fases são as mesmas no mundo todo, somando 29,5 dias do mês. Com isso, o novo ano hebreu teria 12 meses de 354 dias. A defasagem em relação aos 365 dias do ano solar seria compensada com a inclusão de 7 meses intercalares a cada período de 19 anos. Mas isso é o que ocorre atualmente. O texto sagrado não revela como essa compensação era feita na antiguidade. Há celebrações com base na fase da lua. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano, Números 28, 14. Há celebrações com base no dia do mês. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor, Levítico 23, 5. E há celebrações com base em períodos do mês. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Levítico 23, 6.
Nasce a festa da Páscoa e dos pães ázimos. Este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo 12, 14. Bom, aqui nós temos uma representação do primeiro mês, chamado Abib, com os 30 dias do mês. Vamos usar 30 dias. Não sabemos se originalmente era assim, mas vamos fazer que era 30 dias. Então, essa festa da Páscoa e a festa dos pães ázimos, ela acontecia nesse primeiro mês do ano, do novo ano que se iniciava. Entre os dias 10 até o dia 21 do mês. Então, nós vamos analisar aqui o que acontecia cada um desses dias. Vamos ver os textos aqui. No dia 10, a nação, o povo todo, as famílias, eles tinham que separar um cordeiro do rebanho. Quem tivesse um rebanho, separaria um cordeiro sem defeitos, sem manchas, não podia ser doente, tinha que ser perfeito. E quem não tivesse um cordeiro, compraria um cordeiro nessas características de alguém que tivesse. Mas isso era obrigatório de fazer. Fazia parte da legislação das festas religiosas. Vamos ver então. A separação do cordeiro. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Então, no dia 10 do primeiro mês. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, esse cordeiro ele ficaria reservado num local livre de perigos, livre de lobos e ataques, onde ele ficaria bem cuidadinho. Êxodo 12, 3 e Êxodo 12, 6. Bom, o próximo passo nessa festividade, qual seria? A própria Páscoa. Ela acontecia no dia 14 do primeiro mês, a partir das 18 horas. Como era constituída essa festa? Lembrando que ela foi instituída quando os hebreus, ainda estavam no Egito, no último dia em que eles estiveram no Egito. Eles saíram do Egito dia 15 do primeiro mês, na madrugada do 14 para o 15. Então, na noite de 14, após as 18 horas, foi celebrada essa primeira Páscoa. Vamos ver. Primeira celebração, ela era constituída de quê? De um cordeiro assado, ervas amargas e pão sem fermento. Data de 14/1 ao entardecer à noite. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Êxodo 12, 8. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, 11. Então aqui está a descrição de como deveria ser feito comemorada essa festividade. Eles faziam um churrasco daquele cordeiro que havia sido guardado desde o dia 10, e esse churrasco assado no fogo, não podia ser cozido, nem de outra forma. A única forma de ser realizada essa festividade é que eles acenderiam uma churrasqueira, um fogo no chão, em qualquer lugar, uma assadeira, e essa carne seria assada no fogo, não seria assada em panelas. Não seria carne de panela, não seria carne posta no forno. Tinha que ser no fogo, direto no fogo. Então essa é a característica dessa festa. E haveria então os pães ázimos. O que eram os pães ázimos? Os pães ázimos eram pão sem fermento. Eles tinham que dar sumiço no fermento no primeiro dia. No dia 10 em diante era para dar sumiço nos fermentos. No dia 14 principalmente. No dia 14 não podia ter fermento dentro de casa. Era para jogar tudo fora. Por quê? Para fazer pão sem fermento e utilizar esse pão nessa festividade. Não só nessa festividade,
como também nos demais dias dessa festa, como nós vamos ver daqui a pouco. Além desses pães, haveria as ervas amargosas. O texto não fala que tipo de ervas seriam, mas falam que a característica dessas ervas é porque elas eram amargosas. Por quê? Provavelmente para representar a situação drástica, assim, pesarosa em que eles viveram no último século e meio. O povo hebreu viveu uma situação de trabalhos forçados, vivia debaixo da opressão dos egípcios. Então, talvez isso represente essa situação, para lembrar o povo hebreu futuramente de que eles haviam passado por essa situação e que Deus os havia libertado. Então, talvez esse seja o significado das ervas amargosas. Ainda não está especificado aqui no texto o significado do pão sem fermento. Futuramente isso vai ser esclarecido. Vamos voltar então para lá. Então, essa era a característica, a comemoração da festa da Páscoa, do dia 14, a partir das 18 horas, ao entardecer e na parte da noite. Não poderia sobrar nada para o dia seguinte, nada, zero. Não poderia quebrar os ossos do cordeiro. Se por acaso sobrasse alguma coisa, as pessoas deveriam incinerar o que sobrasse, o que não fosse consumido daquele cordeiro, e também dos pães e das ervas amargosas. Então essa era a festa ocorrida que deveria acontecer a partir desse dia 14, que era o penúltimo dia em que eles estiveram no Egito. Então essa festa, ela nasceu dentro do Egito. Ela não nasceu na terra de Israel. Então ela nasceu no Egito, na ocasião em que os hebreus, aliás, estavam saindo da terra do Egito. Porque no dia 15, eles já não estavam mais dentro do território egípcio, já haviam saído.